Eu me chamo Marina Duarte, e até aquela manhã minha vida seguia esticada numa linha discreta. Pouca cor, nenhum sobressalto, tudo no lugar. Em Lagoa Santa, interior de Minas, a rotina tem cheiro de massa assando cedo na padaria e gesto de vizinho que cumprimenta enquanto varre o passeio. Era o tipo de paz que a gente só percebe quando começa a rachar. O amanhecer veio úmido, promissor de chuva da tarde. Levantei antes da claridade, reguei a hortinha, conferi o varal armado de véspera e pus água na chaleira. Tenho trocado o café por capim-cidreira, tentativa de sossegar o peito como minha mãe fazia. Caio, meu marido, não dormiu em casa, disse que sairia muito cedo. Assunto de obra. Ele é engenheiro de uma construtora que vive patinando nos prazos. Promete, atrasa, resolve no sufoco. Pedro e Lucas, nossos meninos, desceram de meias, mochila num ombro só. O Pedro, o mais velho, carrega uma calma que às vezes parece silêncio de lagoa. O Lucas é movimento, um rastilho aceso atrás dos olhos. Enquanto dourava o pão na frigideira, abri o aplicativo do banco para fazer meu ritual de toda semana, revisar o que entrou, o que saiu e o que coube no cofre que a gente chamava de futuro, o dinheiro dos estudos, dos sonhos que a gente teve coragem de cultivar. A tela demorou um sopro a mais para carregar. Quando apareceu, não havia número, havia ausência. O saldo da conta do futuro estava liso, como mesa recém-lustrada. 0. Fechei o app, abri de novo. Toquei. Conferi agência, conferi titularidade. A realidade não recuou um passo. Senti um calor subir do estômago pro pescoço. A cozinha pareceu maior que o normal, como se eu tivesse encolhido. Mãe, o Pedro perguntou, já perto. Eu nem tinha ouvido os passos. Eles estavam ali, um de cada lado da mesa, olhos de quem ainda escolhe em qual pensamento acreditar. O Lucas inclinou um pouco a cabeça, atento demais para a idade. Aconteceu alguma coisa. Minha voz saiu numa ponta de fio. Deve ser erro do sistema. Pega lá, o doce de leite. Tem queijo branco. Eles não foram. Ficaram me olhando. Troca silenciosa passando entre os dois. Aquela conversa sem palavras que irmãos dominam sem aprender. Foi quando senti um segredo nascer dentro da nossa cozinha. Mãe, disse o Lucas, sem rodeio, não liga para ele agora. Não era pai. Era ele, seco, sem laço. A palavra instalou, vento frio entre a geladeira e a pia. Por quê? Perguntei, com a boca cheia de metal. É o dinheiro de vocês, de anos. O Pedro, com aquela serenidade que às vezes fere, aproximou-se. A gente dá um jeito. Confia um pouco na gente. Quem pede confiança já carrega alguma coisa nas mãos. A chaleira apitou. Eu desliguei no reflexo. Eles mastigaram o pão sem vontade e foram até o portão. Avisei o monitor do micro-ônibus que os meninos iam faltar. Desconforto. Escrevi. Quando a casa voltou a ficar quieta, os barulhos pequenos ficaram grandes. Liguei para o banco. Passei por menus, esperei música, repeti dados. Em cada setor, recomecei a história e senti a garganta arranhar. A resposta veio polida, treinada para não ferir. As transferências foram feitas de dentro da nossa conta, assinadas por um usuário autorizado. Caio Duarte, leu a moça. O sobrenome bateu no azulejo da cozinha como tampa de panela caindo. Desliguei. Fui ao escritório do Caio mais por saudade do que por esperança. A cadeira estava um pouco fora do lugar, como se alguém tivesse levantado com pressa. Uma marca limpa na parede denunciava o quadro que sumiu. O computador dele não estava lá. 2 gavetas vazias. Sobre a mesa, um círculo de poeira no ponto em que a caneca preferida dele sempre descansou. Prova muda de que alguém habitou aquele espaço e decidiu desabitá-lo. Deixei 4 recados. No quinto, minha voz já nem tinha forma. Fala comigo, por favor. O dia se arrastou como roupa pesada no varal. Nuvens fecharam o céu. O cheiro de chuva invadiu a sala. À noitinha, os meninos entraram com passos miúdos. Perguntei de aula, de professor novo, da merenda. O Pedro respondeu em frases de bolso. O Lucas foi até o quintal, mexeu no portão, voltou, lavou as mãos como quem tenta limpar algo que não sai. Mais tarde, encontrei os dois no quarto do Lucas.
Um computador portátil que não era nosso iluminava a mesa. Linhas de números e nomes ocupavam a tela. Eles não me viram de início. A concentração ergueu uma parede. O que vocês estão aprontando? Sussurrei, para não acordar o corredor. O Lucas girou a cadeira de um jeito rápido demais. O Pedro fechou um arquivo com cuidado. Tarefa, disse, mentindo com delicadeza. Não parece. O Pedro soltou um suspiro que me lembrou alguém que ele ainda vai ser. Mãe, não precisa ligar no banco de novo. A gente já entendeu o desenho. O chão cedeu um dedo sob meus pés. Como assim? O Lucas ergueu o olhar. O brilho inquieto estava ali, mas domado. O dinheiro. Ele mexeu. E não foi ontem. Tem tempo. A frase não fala assim do seu pai veio e morreu na minha boca. O Pedro tocou o teclado como quem afaga bicho arisco. A gente viu movimentações, repetição de horários, apelido de conta de destino, sempre igual. Não é bug. É decisão. Olhei a janela. Lá fora, o pé de jabuticaba. Lembrei deles roxinhos de boca, tentando esconder a mancha da camiseta. Uma lembrança boa insistiu em atravessar o momento errado. Vocês não deviam. Procurei as palavras, não deviam estar metidos nisso. A gente não devia estar passando por isso. O Lucas respondeu, sem elevar a voz. Não era grosseria. Era uma frieza nova. O Pedro fechou o portátil como quem encerra ritual. A gente não vai andar sem te contar. Mas por agora, confia. Eles saíram juntos. O passo sincronizado como se tivessem ensaiado. Fiquei com o ruído do ventilador e um medo sem nome. Não era de perder dinheiro. Era de perder algo dentro dos meus filhos que eu julgava intocado. A noite demorou. Qualquer ruído no telhado me puxava de volta. Cada farol na rua me fazia esperar uma freada diante do nosso portão. Grupos de família falavam de almoço de sábado em Sete Lagoas. Deixei sem resposta. O cheiro de chuva entrou pela janela do corredor e esfriou a casa, como se alguém tivesse aberto a porta do tempo. Alguns dias arrastados depois, acordei antes do sol. Fui ao escritório guiada por um tipo de saudade que não pede licença. Abri a última gaveta. Atrás de notas antigas e pastas amareladas, um saquinho transparente com zíper com meu nome escrito à caneta, letra do Caio. Dentro, um dispositivo de memória. Sentei, conectei ao meu computador e respirei fundo. Pastas por datas. Capturas de tela, comprovantes, mensagens. Muitos nomes desconhecidos e um que passou a se repetir, Renata Prado. Eu a tinha visto uma única vez, num churrasco da empresa. Sorriso afiado, perfume doce demais. Abri conversas. Polidas por fora, apressadas por dentro. Promessas ligeiras, pressa de resolver investimentos, recados sobre transferências. Comprovantes. Fotos que não eram indecorosas, mas eram íntimas o bastante para doer. Não ouvi os passos. Uma voz baixa à porta. Mãe? Pedro. Ele me olhou com um misto de menino e adulto, como se duas idades coubessem nos mesmos olhos. O que é isso? Perguntei, embora soubesse. Ele não respondeu. Observou a tela, depois me encarou. A gente precisa te mostrar outra coisa. Não aqui. Antes que eu juntasse os próprios pensamentos, Lucas chegou com 2 canecas fumegantes, cheiro de chocolate. Descemos os 3 o lance curto de escada até o porão, aquele espaço que o Caio chamava de ateliê e que nunca virou nada. A lâmpada piscou 2 vezes e acendeu. Sobre o banco de madeira, outro computador, novo, discreto. Lucas apoiou as costas na parede. Escolheu as palavras como quem segura água num pires. Quando a gente percebeu o caminho que as coisas estavam tomando, começamos a juntar cada pedaço. Chorar não devolvia nada. Era preciso entender o mapa inteiro. Pedro abriu uma pasta com o nome Caderno Azul. Um mosaico apareceu. Prints de conversa, movimentações, registros de ligação, pequenos trechos de áudio, cruzamentos de dados. Tudo organizado por data e assunto, como costura fina de quem tem paciência e objetivo. Vocês fizeram isso quando? Minha voz soou oca. Desde o primeiro ruído, disse Pedro, simples. Invadiram o que não deviam. Veio um silêncio sem culpa. Lucas respirou e falou. Pegamos o que estava escancarado.
senhas repetidas, lembretes largados, acesso sem cuidado. O resto foi cruzar pontos. Não quebramos porta. Seguimos pegadas. Meus dedos buscaram o banco, com medo de falhar o joelho. Eles eram meus filhos, e também dois estranhos que aprenderam a montar quebra-cabeças com pedaços que doem. Pedro deu play num áudio curto. Uma voz feminina, leve e veloz, comentava sobre acertar a última parte e seguir a vida. Nada de grito, nada de escárnio aberto, só um frio cotidiano que me embrulhou o estômago. Renata? Perguntei. É, disse Lucas. E tem mais. Ficamos um instante em silêncio. A chuva lá fora afinou. O cheiro de terra molhada entrou pelo basculante e me trouxe uma pergunta que ainda não tinha nome. Pedro fechou a tela e disse: daqui pra frente, nada volta a ser como era. A gente vai te contar tudo, sem esconder. Só precisa coragem. Sua e nossa. Assenti. Subimos. O relógio da cozinha marcava pouco depois das 8. O micro-ônibus da escola ainda nem tinha passado. Eles mandaram mensagem para a coordenação avisando que faltariam. Ficamos os três calados por um tempo. Lucas me olhou por cima da caneca, olhos firmes de quem já sabe demais. Pedro encostou a mão na minha. Só um segundo, com convicção. A gente começou, ele disse. Agora, a gente segue. Lá fora, a chuva engrossou. Aqui dentro, alguma coisa também. Eu não tinha respostas, só um medo quieto e uma certeza. O futuro que eu pendurava no varal há anos tinha caído na poça. E a gente precisaria escolher como secar, na paciência do sol ou no calor de uma decisão que deixa marca no tecido. Naquela manhã, o ar ainda tinha o cheiro de terra molhada da chuva da noite. Eu desci pro porão achando que encontraríamos silêncio, mas o silêncio lá embaixo parecia vivo, quase respirando. O caderno azul estava aberto sobre a mesa de madeira, e cada arquivo parecia um nervo exposto. As pastas tinham nomes de dias, horários, siglas que eu não entendia. Pedro e Lucas mexiam ali como quem domina um mapa que a mãe nunca soube ler. O Pedro me explicou com calma, sem tirar os olhos da tela. Mãe, ele não só tirou o dinheiro. Ele transferiu tudo para uma conta que abriu com o nome dessa mulher, a Renata. A gente rastreou as transferências. Estão todas no mesmo caminho. Vocês rastrearam como? Perguntei, já sabendo que teria medo da resposta. O Lucas respondeu, simples, como quem fala do dever de casa. O papai usava a mesma senha para tudo. Mesma senha do e-mail, do banco, até do aplicativo da construtora. A gente só ligou os pontos. O jeito como ele disse o papai não tinha raiva, tinha razão. Uma frieza que parecia proteger algo dentro dele. O Pedro virou o monitor para mim. As mensagens do Caio com a Renata apareciam lado a lado, datadas, educadas, disfarçadas. Você merece mais do que tem. Falta pouco pra gente recomeçar. Confia em mim, amor. A palavra confia parecia me perseguir desde o café da manhã de dias atrás. Primeiro, eles pediram. Agora, ele tinha usado a mesma. Eu senti o coração dar um nó e tentei perguntar. E o que vocês pretendem fazer com isso? O Lucas cruzou os braços. O tom dele era de quem já ensaiou aquela resposta diante do espelho. Mostrar quem ele é. Do mesmo jeito que ele fez com a gente. Só que direito. Direito. Repeti, tentando sorrir sem conseguir. Vocês têm 15 e 17 anos. Nenhum de vocês sabe o que significa mostrar direito. O Pedro respirou fundo, sereno como o pai costumava ser antes de fechar um contrato. Mãe, o papai mexeu com coisa que não era só dele. A gente só vai repor o equilíbrio. Ele trocou um olhar rápido com o irmão. Eu percebi. Aquele plano não estava nascendo ali. Já estava pronto, desenhado, esperando a minha presença só para começar. Repor o equilíbrio como? Perguntei, o ar faltando. Amanhã, disse o Lucas, vai ter uma nova transferência para ela. A gente já sabe o valor e o horário. Só que dessa vez, o dinheiro não vai parar onde ela pensa. E onde vai parar? Ele abriu um leve sorriso, desses que não chegam aos olhos. No lugar certo. Eu quis interromper, dizer que era perigoso, que aquilo podia acabar em coisa séria. Mas uma parte de mim, a parte cansada, traída, humilhada, ficou muda.
Eu só conseguia pensar nas mensagens de amor e nos zeros da conta que eu mesma tinha alimentado por tantos anos. Mãe, o Pedro falou, firme, a gente não vai fazer nada fora da lei. Só vamos usar o que ele deixou escancarado. Tudo com registro. Tudo com prova. Isso é justiça? Perguntei. É o mais perto que a gente consegue chegar dela, respondeu o Lucas. Por um instante, o som da chuva lá fora se misturou ao teclar rápido dos dedos deles. O barulho do computador parecia o som de algo sendo consertado ou destruído. Quando subimos do porão, o sol ainda nem tinha vencido as nuvens. Eles tomaram um café rápido, calados. Eu tentei puxar conversa sobre a escola, o vestibular, o campeonato de futsal. Nada. O silêncio agora tinha peso de pedra. À tarde, fui até a varanda. A rua, molhada, cheirava a sabão e poeira. O vizinho do lado, o seu Norival, me cumprimentou como costumeiro, tudo em paz. Dona Marina. Eu menti que sim, mas por dentro, a paz parecia uma lembrança antiga. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de notificação do celular. Era o som insistente de algo acontecendo longe do meu controle. Mensagens de número desconhecido. Dona Marina, a senhora sabia dessas transferências? Marina, o Caio sumiu da obra. Tão dizendo que ele foi denunciado. Eu mal consegui segurar o aparelho. Fui até o quarto dos meninos. Eles estavam lá, os dois, sentados, cada um com o notebook no colo, os rostos iluminados pela tela, impassíveis. O ar da casa estava parado. O que vocês fizeram? O Pedro levantou os olhos, calmo demais. A verdade, mãe. Só a verdade. Vocês mandaram isso para alguém? O Lucas virou o monitor. Eu vi pastas sendo enviadas, prints, áudios, comprovantes, tudo encaminhado para diferentes endereços de e-mail. Departamento Jurídico, Administração da Construtora, Renata Prado LTDA. Meu coração bateu fora do compasso. Meu Deus! Vocês expuseram seu pai? O Lucas respondeu, sem hesitar. Ele se expôs sozinho. A gente só abriu a cortina. Fiquei parada, tentando juntar ar. As notificações do meu celular continuavam vibrando. Mensagens de colegas dele, de conhecidos da cidade, até de números que eu nem tinha salvo. As palavras se repetiam: escândalo, roubo, traição. Por volta do meio-dia, o telefone fixo tocou. Eu atendi com as mãos trêmulas. Marina, a voz do Caio era um eco de desespero. O que foi que você fez? O barulho do trânsito ao fundo, buzinas, vozes. Ele parecia perdido. Fizeram denúncia, mandaram tudo para a empresa. As provas, as mensagens, até as fotos. Eles me afastaram hoje cedo. Quem te deu isso? Foi você. Eu respirei fundo, tentando achar palavras que não me condenassem. Eu só vi o que você deixou para trás, Caio. Você não entende. Ele gritou. Isso vai me destruir. E o que você fez com a gente, Caio? Perguntei, a voz quebrando. Não destruiu também? Houve silêncio. Depois, um ruído distante. Talvez ele estivesse andando pela rua. Marina, por favor, me ajuda a consertar isso. Fala pros meninos pararem. A gente resolve entre nós. Eu posso devolver o dinheiro, posso explicar. Do outro lado, o Lucas se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Põe no viva voz. Eu obedeci, sem saber por quê. Pai, o Pedro começou, a voz serena como pedra. Abre seu e-mail. O quê? A voz dele tremeu. Abre, repetiu o Lucas. Ouvi um clique, barulhos rápidos, respiração. Depois, silêncio. Então o som abafado de uma mulher gritando ao fundo. Um homem reclamando, vozes se cruzando. O Caio praguejou. O que vocês fizeram? Só mostraram para ela o que você realmente é, disse o Lucas, gelado. A Renata agora sabe que você também mentia para ela. Vocês são uns. Ele parou, ofegante. Vocês não têm ideia do que fizeram. Temos sim, respondeu o Pedro. Você construiu o seu castelo com vidro, pai. A gente só acendeu a luz. Do outro lado da linha, ouvi algo cair, um grito distante, e depois o clique seco da ligação encerrada. Ficamos em silêncio, os três.
O relógio da cozinha marcava 1 hora da tarde. Lá fora, o céu, antes nublado, começou a abrir, um azul desbotado, quase tímido. E agora? Perguntei, sem reconhecer a própria voz. O Pedro fechou o notebook devagar. Agora, a gente espera o barulho do que quebra, disse. O Lucas colocou a mão sobre a dele, firme, como quem confirma um pacto. Eu olhei para os dois, e pela primeira vez percebi que meus filhos não eram mais meninos, e que talvez, naquela casa, ninguém mais fosse inocente. No dia seguinte, acordei antes do despertador. O sol ainda não tinha atravessado a cortina, mas o ar da casa estava diferente, pesado, como se até as paredes tivessem vergonha do que sabiam. O Pedro e o Lucas já estavam de pé. O barulho das teclas vinha da sala, aquele tec-tec seco que agora morava em tudo. Passei por eles em silêncio e fui direto para a cozinha. Preparei café. Sim, café, porque em dias assim o corpo pede amargura. Quando o cheiro se espalhou, o Lucas apareceu na porta. Dormiu? Um pouco. Respondi. E vocês? Nem tentei. Ele disse, e voltou pro computador. O Pedro continuava atento à tela, monitorando notícias. No celular dele, notificações piscavam sem parar, portais de Belo Horizonte, grupos de mensagens da escola, gente que ele nem conhecia comentando o mesmo assunto, o engenheiro acusado de desviar dinheiro da própria empresa. O nome Caio Duarte já estava em tudo. Peguei o celular e abri o primeiro link. Lá estava a foto dele, terno amarrotado, sorriso de apresentação de projeto, agora cercado por manchetes sobre fraude, transferência irregular, afastamento imediato. Um aperto me subiu à garganta. Era como ver o retrato de alguém morto em vida. Vocês precisavam ir tão longe? Perguntei, a voz sem força. O Pedro respondeu, sem ironia. O mundo só acredita quando lê no jornal, mãe. Sentei à mesa, as mãos trêmulas. Lá fora, o som distante de caminhão de gás, vizinhos cochichando na calçada, a vida seguindo em volta da nossa ruína. Pensei em como é fácil o bairro inteiro virar plateia. À tarde, recebi ligação da escola. A coordenadora, sempre doce, agora falava com cuidado. Dona Marina, só para saber se os meninos estão bem. O noticiário está comentando o caso. Talvez seja bom deixá-los uns dias em casa. Agradeci. Menti que estava tudo controlado. Desliguei e chorei em silêncio, com medo de que eles ouvissem. Naquela noite, Caio não ligou. Nenhum sinal dele, nem mensagem, nem voz. Mas o telefone tocou 2 vezes com números bloqueados. Na segunda, atendi. Um silêncio longo, respiração pesada. Caio. Perguntei. Nada. Só o som do vento. Lá no fundo, o barulho de carro. Depois, a ligação caiu. Contei para os meninos. O Lucas deu de ombros. Pode ser ele. Pode ser ela. O Pedro olhou pro irmão, sério. Se for o pai, ele não vai aparecer agora. Vai esperar a poeira baixar. Ficamos assim, 3 pessoas dividindo o mesmo teto e o mesmo fantasma. Os dias seguintes vieram arrastados. A vizinhança fingia normalidade. O padeiro continuava dizendo bom dia, mas sem encarar direito. A vizinha da frente, a dona Zuleika, que adorava fofoca, agora me cumprimentava como quem assiste a novela e sabe o próximo capítulo. Comecei a evitar sair. Comprava pão no fim da tarde, quando a rua já estava vazia. Mesmo assim, sentia os olhares, curiosos, piedosos, um pouco cruéis. Numa dessas idas à padaria, um conhecido do Caio me parou. Marina, o Caio sumiu mesmo. Assenti, sem vontade de explicar. Ele completou. Falaram que a mulher fugiu também. O coração deu um salto. Fugiu? Venderam a casa dela em Contagem de um dia para o outro. Voltei para casa tremendo. Contei aos meninos. O Pedro ouviu calado, o Lucas sorriu de canto. Então eles se merecem. Não fala assim, filho. Por quê? Ele respondeu. Você ainda sente pena. E eu percebi que sentia. Pena, raiva, saudade, tudo misturado. No domingo, enquanto eu estendia a roupa no varal, vi o Pedro no quintal, com o celular na mão, olhando para o horizonte como se esperasse alguém chegar pela estrada. Tá tudo bem?
Perguntei. Acho que sim. Ele respondeu. Só estou pensando no que vem depois. Depois de quê? Ele demorou um pouco para responder. Depois de vencer. A frase me gelou. Ele falou sem arrogância, mas com uma certeza que doía. Naquela madrugada, acordei com barulho no portão. Abri a cortina devagar, um carro parado, faróis apagados. O motor ainda quente. Fiquei imóvel, o coração batendo nos ouvidos. Um vulto saiu do carro, deixou um envelope no chão e voltou a dirigir. Demorou 5 minutos para eu criar coragem e abrir a porta. O envelope era marrom, dobrado, sem nome. Dentro, apenas um bilhete curto, letra conhecida. Vocês venceram. Mas não acabou. Não havia assinatura, mas o cheiro do papel, uma mistura de gasolina e perfume amadeirado, denunciava o dono. Levei o bilhete até o quarto dos meninos. Eles leram, sem se surpreender. Eu disse, comentou o Pedro. Ele não ia sumir para sempre. O Lucas pegou o papel, leu de novo e soltou. Então que venha. A gente também não acabou. Na manhã seguinte, quando abri a janela, o carro já não estava. Só restavam as marcas dos pneus na terra úmida e o bilhete sobre a mesa, seco, imóvel, como promessa ou ameaça. O cheiro de café invadiu a cozinha. O silêncio, agora, parecia o mesmo de antes. Mas dentro dele, alguma coisa nova pulsava, a certeza de que a guerra tinha apenas mudado de forma. Nos dias que seguiram, o tempo parecia andar de lado. As horas não passavam, apenas se arrastavam entre o barulho do vento e o tilintar dos talheres no escorredor. Desde o bilhete deixado no portão, nenhum sinal do Caio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Só o eco daquelas palavras, vocês venceram. Mas não acabou. De manhã, o Pedro e o Lucas se trancavam no quarto e estudavam em silêncio. Ou diziam que estudavam. Às vezes, eu escutava o tec-tec das teclas misturado com o som de notificações, como se o mundo lá fora continuasse girando sem nós. A rotina tinha mudado. O cheiro de pão de queijo da padaria, que antes me acalmava, agora me dava enjoo. A vizinha, a dona Zuleika, passou a perguntar com voz de quem cutuca a ferida. E o Caio, dona Marina, apareceu? Eu respondia sempre o mesmo. Ainda não. Depois, fechava o portão devagar, com medo de que o vento levasse o pouco de dignidade que restava. Naquela quinta-feira, o telefone fixo tocou de novo. Do outro lado, uma voz masculina, oficial, sem emoção. Aqui é da delegacia de Lagoa Santa. A senhora poderia vir até aqui para conversar sobre o desaparecimento do seu marido. Por um instante, esqueci como se respira. Quando cheguei lá, o prédio cheirava papel molhado e café requentado. Um policial alto, gentil, me ofereceu uma cadeira. Seu Caio Duarte foi visto pela última vez há 4 dias, em um posto de gasolina na BR-040. Depois, nada. E a mulher que estava com ele? Perguntei. Ele consultou as anotações. Renata Prado, também desaparecida. O carro dela foi encontrado em Betim, abandonado. Fiquei em silêncio, tentando processar. Parte de mim queria acreditar que eles tinham fugido juntos, que o amor, por mais podre que fosse, ainda era destino. Outra parte queria que tudo fosse mentira. Assinei o boletim de ocorrência. Voltei para casa com a sensação de ter deixado um pedaço de mim sobre aquela mesa fria. O Pedro me esperava na sala, sentado no sofá, o olhar distante. Mãe, você foi na polícia. Fui. Eles abriram um inquérito. Ele assentiu, sem espanto. Era questão de tempo. O Lucas apareceu logo depois, com o laptop na mão. A conta da Renata foi bloqueada. Como você sabe disso? Saiu no sistema de rastreio da empresa do pai. Eles publicaram uma nota. Olhei para os dois e percebi. Enquanto o mundo tentava entender o que aconteceu, eles já estavam 2 voltas à frente. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitada, escutando o barulho dos meninos no andar de cima. Passos curtos, sussurros, vozes baixas. Abri a porta do quarto. Subi as escadas e encostei o ouvido na porta deles. Se ela descobrir, acaba tudo, dizia o Lucas, tenso. Ela não vai descobrir, respondeu o Pedro, mais contido.
A gente fez do jeito certo. O coração me bateu no ouvido. Voltei pro quarto antes que notassem. Deitei, mas o sono fugiu de vez. Fiquei pensando no que significava do jeito certo. Em que momento meus filhos aprenderam a falar como adultos que escondem coisas? 2 dias depois, fui chamada novamente à delegacia. Dessa vez, quem me recebeu foi o delegado em pessoa. Dona Marina, precisamos entender uma coisa. O quê? Parte dos documentos usados nas denúncias contra o seu marido vieram de um IP registrado aqui, no seu endereço. Senti o sangue sumir do rosto. Eu não sei o que o senhor quer dizer. Ele olhou para mim com expressão neutra. Não estamos acusando a senhora. Mas alguém daqui enviou provas sigilosas para a imprensa e para a empresa dele. Assinei mais papéis, dei depoimento e saí com as pernas trêmulas. No caminho de volta, a cabeça rodava. Eles tinham feito tudo do próprio quarto. Em casa, os meninos estavam na varanda, olhando o pôr do sol. O céu, cor de ferrugem, refletia nos rostos deles. Falaram comigo, disse, tentando controlar a voz. A polícia rastreou as denúncias. Vieram daqui. O Pedro respirou fundo. A gente sabia que iam descobrir. E por que não me contaram? Porque a senhora teria tentado impedir. O Lucas levantou o olhar, duro. Mãe, a gente não fez nada errado. Só mostramos o que era verdade. Verdade não é arma, Lucas. Gritei. Ele abaixou a cabeça. Às vezes é, quando a gente não tem outra. Aquela resposta ficou girando na sala, como o eco de algo que ainda ia quebrar. Na madrugada, um barulho me acordou. Porta do quintal. Fui até lá, descalça. A lua clareava o chão úmido. O Pedro estava sentado no banco de madeira, o olhar fixo em alguma coisa longe. Não consegue dormir? Perguntei. Tô pensando no que vai ser da gente agora. A gente vai continuar, falei, tentando acreditar nas próprias palavras. Ele virou para mim, sério. Mãe, o pai era engenheiro. Ele sabia que toda estrutura tem um ponto de ruptura. Acho que a gente chegou no nosso. Sentei ao lado dele, e o silêncio entre nós foi quase terno. Pela primeira vez em semanas, o ar da casa pareceu respirar diferente. Não era leveza, era a sobrevivência. De manhã, encontrei um envelope sob a porta. Dessa vez, sem bilhete. Apenas um pendrive. Na tampa, escrito a caneta, para ela. Olhei para cima da escada. O Lucas e o Pedro já estavam acordados, observando. O mais novo perguntou. Vai abrir? Respondi sem pensar. Não agora. Mas dentro de mim, eu já sabia que naquele pequeno objeto talvez estivesse o último pedaço da verdade. O começo de algo pior. Passei o dia inteiro olhando para aquele pendrive sobre a mesa, como quem observa um bicho prestes a se mover. O pequeno objeto parecia pulsar. De vez em quando, o reflexo prateado dele me atingia os olhos, lembrando que havia uma escolha a fazer. O Pedro e o Lucas fingiam naturalidade, estudavam, conversavam, riam um pouco. Mas eu via, o riso deles tinha arestas. À noite, depois do jantar, esperei eles subirem. Peguei o pendrive e levei até o escritório. A cadeira rangeu, como um aviso. Conectei o dispositivo. A tela piscou, e um único arquivo apareceu. Para Marina.mp4. O coração bateu tão alto que abafou o som do ventilador. Dei play. A imagem começou tremida, gravada de um celular. Caio estava sentado num quarto de hotel, barba por fazer, olhar cansado. Atrás dele, uma cortina bege, uma mala aberta, e a voz distante de televisão ligada. Se você está vendo isso, Marina, é porque o jogo virou mais rápido do que eu pensei. E, pelo visto, os nossos filhos fizeram o que eu temia. Ele deu uma risada curta, seca. Eu não fugi. Eu fui embora porque percebi que estavam me observando há meses. Tudo começou quando Pedro invadiu o meu e-mail da empresa. Eu notei. Claro que notei, mas quis ver até onde iriam. E foram longe demais. O sangue gelou. A voz dele seguia calma, perigosa. Você sempre achou que eu era o traidor, Marina. Mas a verdade é que eu estava tentando proteger vocês. Aquela mulher, a Renata, era parte de uma investigação interna.
A construtora usava o nome dela para movimentar dinheiro sujo. Eu aceitei o papel de culpado para rastrear quem estava por trás. E adivinha? Quando os meninos expuseram tudo, eles entregaram as provas erradas. Fizeram o serviço de quem realmente nos enganava. Ele respirou fundo e se inclinou em direção à câmera. O que eles chamam de justiça, Marina, virou combustível pro crime. E agora? Agora não tem volta. A gravação terminou com um estalo, o som do celular sendo desligado. A tela ficou preta. Fiquei parada por um tempo que não sei medir. Meu corpo não reagia. Revi mentalmente cada gesto dos meninos, cada frase dita com segurança. E de repente percebi, eu não sabia mais em quem acreditar. Na manhã seguinte, desci com o rosto pálido. O Pedro e o Lucas estavam na cozinha, preparando café. Coloquei o pendrive sobre a mesa. A gente precisa conversar. O silêncio deles foi resposta. O Lucas olhou o objeto e franziu o senho. Você abriu? Abri. Esperei a reação. O Pedro foi o primeiro a falar. E o que ele disse? Que vocês erraram o alvo. Que o dinheiro não era dele. Que tudo era parte de uma investigação. A expressão do Pedro se fechou. O Lucas riu, nervoso. Ele sempre foi bom de mentira. Até o tom de voz combina com drama. E se não for mentira? Perguntei. E se a gente tiver caído numa armadilha? O Pedro passou a mão no cabelo, pensativo. Mãe, se isso fosse verdade, ele teria procurado a polícia. Não teria fugido. Às vezes quem investiga precisa assumir, rebati. Você mesmo já disse isso outro dia. O Lucas balançou a cabeça. Ele tá jogando com você. Quer te confundir. Mas havia algo no olhar do Pedro, uma sombra nova. Ele parecia duvidar. Durante a tarde, ninguém falou sobre o vídeo. Mas a tensão ocupava todos os espaços, entre os talheres, nas escadas, até no barulho do vento batendo na janela. Senti vontade de sair, respirar, andar pela praça. Peguei a chave do carro e fui até o centro. O comércio estava em ritmo normal. As manchetes nos jornais locais ainda falavam do escândalo, mas agora usavam outra palavra: inconsistências. Alguns veículos começavam a sugerir que o caso não era tão claro. Uma frase me parou o coração. Novos indícios apontam que o engenheiro Caio Duarte pode ter sido vítima de manipulação digital. Senti as pernas amolecerem. Voltei para casa dirigindo devagar. Quando entrei, o Pedro estava no quintal, mexendo no celular. Via as notícias. Ele perguntou, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Assenti. E agora? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Agora a gente precisa saber quem realmente mexeu primeiro. À noite, o Lucas entrou no meu quarto, pálido. Trazia o notebook nas mãos. Mãe, você precisa ver isso. Na tela, um e-mail recém-chegado. Sem remetente, sem assunto. Apenas uma linha de texto. O jogo recomeçou. A verdade está no próximo pendrive. Antes que eu pudesse reagir, o Pedro apareceu na porta, segurando uma pequena caixa deixada na varanda. Dentro, outro pendrive. Cor preta, sem etiqueta. Olhei para os dois, meus filhos, meus cúmplices, minhas dúvidas. O Pedro respirou fundo e disse: seja o que for, mãe, a gente abre junto. A casa, que antes parecia exalar calma, agora pulsava. O relógio da parede marcava quase meia-noite. E, pela primeira vez, percebi que o que tínhamos chamado de vingança talvez fosse apenas o primeiro ato de uma história que ainda não tinha lado certo. A caixa preta ficou sobre a mesa o dia inteiro. Ninguém teve coragem de abrir logo. O Pedro dizia que era melhor esperar. O Lucas insistia que quanto antes, melhor. Eu apenas observava. A mãe que um dia acreditou poder proteger os filhos e agora se via no meio de uma guerra de versões. À noite, o silêncio da casa pesava. A luz da cozinha era a única acesa. Coloquei o pendrive no computador. Antes de clicar, olhei para eles. Seja o que for, a gente vê junto, disse. O Pedro assentiu. O Lucas cruzou os braços, tenso. Dei 2 cliques. A tela ficou preta por alguns segundos, depois surgiu uma pasta chamada Caderno Azul, Verdade Final.
O mesmo nome do dossiê que os meninos tinham criado meses antes. Havia dezenas de vídeos curtos, numerados, todos gravados por uma câmera de segurança. O primeiro mostrava nossa casa, por dentro, a sala, o quintal, o portão, tudo sob outro ângulo, observado por alguém. Meu coração gelou. O Lucas clicou no segundo. Era o Caio, entrando em casa à noite, muito antes de sumir. Ele colocava algo no topo da estante, uma pequena câmera. Depois, mexia no notebook dos meninos, ligava, digitava rápido e saía. O vídeo seguinte mostrava o mesmo gesto várias vezes, em dias diferentes. Era como se ele tivesse montado uma armadilha dentro do próprio lar. Ele nos filmava, murmurou Pedro, atônito. Não, disse o Lucas. Sem fôlego, ele plantou tudo. As provas, as mensagens, as transferências. Tudo podia ter sido manipulado desde o começo. Abri o último vídeo. Era recente. O Caio, outra vez no mesmo quarto de hotel, olhava para a câmera com um cansaço antigo. Se chegaram até aqui, já sabem que não existe vilão que não tenha começado acreditando que estava certo. Vocês queriam justiça. Eu também. E agora estamos todos presos dentro do mesmo erro. Ele fez uma pausa longa, como se procurasse as palavras. Eu deixei esse material com um advogado. Se algo acontecer comigo, ele vai decidir o que fazer. E, seja qual for o lado que a história escolher, nenhum de nós vai sair limpo. A gravação terminou sem despedida. A tela voltou ao escuro, refletindo nossos rostos. 3 expressões diferentes, todas cheias de culpa. O Pedro se levantou primeiro. A gente destruiu a vida de alguém. A gente destruiu tudo, Pedro, respondi. Até o que acreditava ser justo. O Lucas chutou a cadeira, sem força, e se deixou cair no chão. Então o que a gente faz agora? Vive, disse Pedro, olhando para mim. Do jeito que der. Passei a madrugada acordada, sentada no sofá, com o pendrive nas mãos. Pensei em levar a polícia, pensei em destruir. Nenhuma decisão parecia certa. Quando o dia amanheceu, o céu estava cinza e a rua ainda dormia. Peguei uma caixa de fósforos, fui até o quintal e acendi um fogo pequeno, entre as pedras da churrasqueira. O pendrive derreteu devagar, cheirando a plástico e lembrança. Mãe? O Lucas perguntou, parado na porta. Tem coisa que não precisa mais existir? Filho. Ele ficou quieto, depois se aproximou. E se ele ainda estiver vivo? Olhei o fogo e respondi. Então ele vai ter que aprender a viver com o que restou. Igual a gente. Alguns meses depois, a vida retomou um ritmo estranho. O escândalo saiu das manchetes. O nome do Caio desapareceu das notícias, e ninguém mais falava de fraude ou justiça. A empresa dele contratou um novo engenheiro. A cidade encontrou outro assunto. O Pedro passou no vestibular de Direito. O Lucas começou um curso técnico de informática. Eu voltei a dar aulas de artes, como fazia antes do casamento. A casa ficou mais leve, não por perdão, mas por cansaço. Às vezes, ainda acordo com o som de passos imaginários no corredor. Abro a porta, olho o quintal e espero ver um carro parado, faróis apagados, alguém deixando um bilhete. Mas nunca tem ninguém. Só o vento, movendo as folhas da jabuticabeira. Numa tarde de julho, chegou uma carta sem remetente. Dentro, uma única frase, escrita com a mesma caligrafia do Caio. Verdade não se apaga, só muda de quem carrega. Guardei a carta numa gaveta que não abro com frequência. Aprendi que certas respostas não trazem paz, só mudam o tipo de silêncio. Naquela noite, o Pedro voltou da faculdade e me perguntou se eu ainda pensava nele. Sorri, cansada. Penso, mas já não dói. O Lucas completou. Então quer dizer que acabou? Olhei para os dois, meus meninos crescidos demais, e respondi. Nada acaba de verdade, filho. Só muda de lugar. O relógio marcou 11h10. Lá fora, o vento soprou, e o som lembrou respiração. Fechei os olhos e pensei que talvez fosse a casa, a mesma que viu tudo, finalmente exalando alívio.